Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês um devocional, uma meditação que eu fiz, porque esse ano eu decidi que eu vou ler a Bíblia inteira. Então, eu nunca tinha lido, eu tinha lido algumas partes e aquela coisa, quando eu ia ler, pegava, abria um livro e ia ler, mas eu decidi que eu queria entender a Bíblia inteira, começar a história do começo, entender tudo, o contexto inteiro que a Bíblia traz, né, e não momentos isolados dela. E eu estou no livro de Samuel, 1 Samuel, e ontem eu li algo muito interessante e decidi trazer aqui para vocês. Aqui no capítulo 12 de 1 Samuel, no versículo 22, diz assim: Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Aqui é a fala de Samuel na despedida dele, pois Samuel reinou, né? Ele governou ali o povo de Israel durante 40 anos. Então, o povo de Israel nunca tinha tido um rei até então. Eram apenas os profetas que governavam, foi assim como começou com Moisés, Arão ali, depois veio Samuel, né? Mas um rei, de fato, o povo ainda não tinha tido até aquele momento. E aqui, Samuel está fazendo uma despedida, porque o povo, eles começaram a pedir para que Samuel orasse a Deus para que desse para eles um rei. Eles queriam um rei. E aí surgiu o primeiro rei daquela época, que foi o rei Saul. Mas há um detalhe muito interessante. O povo de Israel, desde a época do Egito, eles puderam ver que Deus era o rei deles, assim, porque eles presenciaram milagres, eles presenciaram Deus abrir o mar, eles presenciaram as pragas que Deus enviou para que eles fossem libertos, o maná que caiu do céu. Então, Deus cuidou deles esse tempo todo e mesmo assim, eles não quiseram, eles rejeitaram a Deus. E eles queriam um rei, eles queriam ali uma pessoa física que pudesse governá-los. Ou seja, eles trocaram Deus por um humano. E não vamos julgá-los, né? Porque hoje nós fazemos muitas coisas desse tipo. Às vezes Deus, ele nos dá, ele faz grandes coisas na nossa vida, coisas que a gente pede, ele faz, ou coisas que nós nem merecemos, e mesmo assim a gente ainda duvida dele. E aqui nessa fala de Samuel, Samuel orou a Deus e pediu, e fez o pedido, passou o recado para Deus de que o povo queria um rei. Então, Deus falou: eu vou mandar um rei para vocês. E aqui no capítulo 11, Deus fala para Samuel tudo que vai acontecer a partir do momento que esse rei estiver lá no poder. São coisas ruins, várias coisas. Eu posso depois trazer para vocês detalhado o que Deus falou, que Deus avisou para o povo que ia acontecer depois que ele colocasse um rei ali, como eles queriam. Mas o povo não estava nem aí. Eles queriam o rei de qualquer forma. Mesmo Deus falando que não ia dar certo, eles quiseram. E essa passagem é interessante porque mesmo depois do povo desobedecendo, rejeitando a Deus, querendo um rei de toda forma, deixando Deus de lado, Deus ainda falou para eles exatamente essas palavras. Vou ler de novo. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Então, quando eu estava lendo essa passagem, eu pude perceber que Deus, ele é muito bondoso, ele é muito misericordioso, sabe? Eu até anotei aqui umas palavras. Deus é muito amoroso. E aqui fala pela honra do seu nome. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus, ele é bom. Esse é o seu caráter. Deus é bom, Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. Mesmo sendo rejeitado, Deus ainda escolheu não abandonar aquele povo.
E hoje ainda ele faz isso com a gente. Se naquela época as pessoas já faziam isso, tendo Deus presente ali, falando com eles, tendo uma pessoa que trazia os recados e fazia tudo o que eles pediam, as pessoas ainda o rejeitaram. E nós hoje, que não temos esse presente, eu digo que é um presente, porque hoje as pessoas são muito mais incrédulas, porque a gente precisa ver para acreditar. E, e aquelas pessoas naquela época, mesmo vendo, ainda não acreditavam e rejeitaram ainda, né, a presença de Deus. Então, a reflexão que eu deixo hoje para vocês é que Deus, ele é amor. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. E tá sendo muito bom descobrir isso através da Bíblia, através de tudo que eu tô lendo. E eu dou uma dica para vocês que estão lendo a Bíblia, que querem ler. Sempre antes de eu começar a ler, eu peço ao Espírito Santo para me ajudar. Porque eu não sei dizer aqui qual versículo que fala isso, mas na Bíblia fala que é só pedir que o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos faz entender a palavra. Às vezes ela pode parecer confusa a nossos olhos, e realmente não é muito fácil entender, mas o Espírito Santo ele nos mostra. E muitas dúvidas que eu tinha antes, hoje ao ler, eu consigo entender. Eu consigo ligar uma coisa na outra. É muito bom começar a história do começo, não pegar apenas partes isoladas, porque a gente começa a entender o contexto, entender por que Deus fazia certas coisas, né? Que às vezes muitas pessoas acham, Deus, ele deixou que acontecesse isso com o povo dele. Mas a gente não sabe o que aconteceu antes, a gente não sabe se aquilo foi uma consequência das orações das pessoas. Então, a reflexão que eu deixo para vocês hoje é que Deus, ele te ama, Deus, ele nos ama e ele está conosco. E essa passagem aqui falando que ele nunca vai nos abandonar, isso é de fato. Mesmo passando, mesmo que tenha se passado muitos anos até aqui, não se sabe ao certo quanto tempo tem daquela época até agora, mas eu acredito que são muitos anos, muitos mil anos, Deus deixou aqui registrado que pela honra do seu nome ele nunca vai nos abandonar, porque nós somos o povo dele. E isso não significa que nós podemos continuar errando. Isso significa que nós temos que prestar atenção e ser mais gratos a Deus pela sua bondade. Então, a nossa reflexão de hoje é essa. Espero que tenha falado com você, espero que tenha te tocado de alguma forma. E te convido a, junto comigo, a fazer a leitura da Bíblia. Se tem uma dica que eu posso dar para você, é essa. E peça ajuda ao Espírito Santo para te guiar e te instruir naquilo que você não entender. Então, valorize hoje esse amor que Deus tem por você, porque Ele nunca vai te abandonar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela tua misericórdia, meu Deus, todos os dias que se renova pela manhã, assim como diz sua palavra. Senhor, nós não merecemos nada, nada que venha de ti, pois só o Senhor é fiel e nós não somos. Muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido como teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, dessa palavra, te convido a se inscrever no canal, a comentar aqui o que você acha sobre essa reflexão, se você também tem dúvidas a respeito da Bíblia, assim como eu tinha, que juntos podemos trocar experiências, seria muito legal. É isso, até o próximo vídeo.